No poema que inspira o episódio de hoje, Cora Coralina fala da luta. Qual seria a sua luta atual? A minha luta atual é porque, de novo, né, eu estava muito comodamente, né, no exercício de uma profissão na universidade, né, e fazendo um trabalho muito gratificante, né, mas eu pensei assim, será que não tem algo a mais para fazer? Eu sempre fui alguém que se preocupou com o tema educação, né? E ali eu estava num ambiente que era um ambiente educador, mas estava muito restrito. E aí eu comecei a pensar se eu não poderia me preparar para fazer alguma coisa além daquele caminho, né? Eu acho que mais do que num ambiente restrito, falar sobre educação, falar da importância da educação, olhar para as pessoas que formam, né, os educadores, como que esses educadores são preparados também para determinadas situações, né, tanto no nível universitário, ensino superior, mas também olhando para a educação básica, né? E eu estava numa instituição privada, né? Mas as instituições públicas de educação, a partir da educação básica, como que é esse ambiente, como que são esses profissionais que estão ali, isso tudo sempre me gerou um certo incômodo. Uhum. Quando eu fiz o doutorado em Direito, eu já procurei fazer um pouco essa união, né, em que eu falei do custeio da educação pública, porque essa é efetivamente uma preocupação, né? Como é que a educação pública consegue, né, atender aquilo que efetivamente deveria atender? Então, por conta desse incômodo e dessa preocupação e querendo agora, né, ampliar um pouquinho mais a atividade, ver se consigo contribuir de alguma forma, eu fui novamente, né, para a faculdade e agora estou aí muito feliz fazendo um novo doutorado em Psicologia da Educação. Ele está só iniciando esse ano, mas eu espero que, né, ele me dê ferramentas para que eu possa contribuir um pouco mais. Então, de certa forma, é um novo começo. É verdade, porque uma das coisas que eu sempre falo com a Carol, que é uma das preocupações, é a gente fala de recomeço na vida pessoal e vida profissional. Só que uma coisa está conectada na outra, Sempre, né? sempre. E muitas vezes a gente e a gente não é a mesma também, né? Então a cabeça que a gente tem hoje é diferente da cabeça que a gente tinha quando tinha 20 anos, né? Como a idade te ajudou para construir esses caminhos de recomeço? Eu acho que com o decorrer... Aliás, eu não vou falar a palavra idade, eu vou falar maturidade. Eu acho que o decorrer do tempo traz para a gente a maturidade suficiente para você, em alguns momentos, ter resiliência, né? Você entender que alguns momentos não são de movimentos, mas que tem alguns momentos e que, muito embora, né, que você esteja numa situação acomodada, começa a ser um momento de você fazer um novo movimento, né? Eu acho que com a idade você apreende melhor a ler essas sensações, né? Esses sentimentos, a partir do relacionamento que você está dentro dos diversos ambientes de vida, seja familiares, né? Seja no âmbito profissional, seja no âmbito das amizades, a gente consegue ler melhor, né? Eu acho que a gente adquire uma experiência no entendimento de si e do outro, né? Então você consegue, a partir daí, compreender que nem tudo é do jeito que você quer, nem tudo é na hora que você quer, nem tudo pode ser moldado somente tendo em vista a sua individualidade.
né? Então, eu acho que é isso, né? Agora, por outro lado, o que eu percebo é que, conforme o tempo passa, a tendência, né? Conversando com muitas pessoas que eu gosto muito de conversar, eu percebo que, principalmente as mulheres, a partir de uma determinada idade, né? Vai fazendo um movimento de achar que já não é mais possível, que agora já passou o meu tempo. E o tempo nunca passou. Eu acho assim que você pode fazer o que você quiser no tempo que você quiser, né? Não tem isso de já estou velha para, né? O meu tempo já passou. E então muita gente olha para mim depois que meu neto nasceu e ele já tem 2 anos, falava assim para mim: e agora que você ficou vovó, você vai parar. Né? Porque eu sempre fui muito ativa, sempre tive uma vida muito agitada. As pessoas falam: agora que você ficou vovó, agora você vai parar. E daí eu respondo: não, agora que eu fiquei vovó é que eu tenho que trabalhar e mostrar, né, ao mundo que a gente pode, né? Pode ser vovó, pode ser mãe, pode ser profissional, né? Não precisa só ser vovó, não precisa parar porque ficou vovó. Até porque a gente não perde a identidade, né? Não perde. Determinados fatores da vida não fazem com que a gente perca a identidade. Pelo contrário, elas somam. Exatamente. E eu acho que isso é o que na verdade, eu acho que isso é o que eu posso deixar. Porque todos nós somos finitos, né? Nós temos um tempo e a gente não sabe que tempo é esse. Mas não importa, né? Eu acho que enquanto o meu tempo é este tempo aqui na Terra, eu tenho que deixar coisas que vão ultrapassar a minha existência. Essa sempre foi uma grande preocupação minha. Tanto aquilo que eu pudesse deixar para os meus filhos, né, plantado nos meus filhos, como até para outras pessoas que eu nem conheço. E assim, na minha atividade de professora universitária, isso sempre me deu muita alegria, muito prazer, porque eu tenho até hoje retorno de alunos que passaram por mim há 15 anos atrás e que ainda lembram, né, daquela aula assim, daquilo que eu disse, né, em algum momento e que foi representativo para eles. Eu acho que é para isso que a gente está aqui. E teve algum sentimento que, se você puder comunicar para alguém que está nessa fase da vida, que pensa em recomeçar, que precisa recomeçar, mas já está nesse nível de maturidade e que não sabe bem o ponto de força a ser trabalhado ou o sentimento a ser superado? Algum sentimento que você falaria que você encarou e de onde você trouxe força para superá-lo? O que eu acho é que se tem uma coisa que paralisa o ser humano é o medo, né? E o medo, ele tem 2 lados, né? Ele tem um lado bom, que é o lado de preservação, né? Ele é o lado cautela. Quando ele é só o lado cautela, ele é o lado bom do medo. A gente, com um pouco de medo, tem que avaliar algumas variáveis, algumas questões. Mas, por outro lado, ele tem o viés da paralisação. Então, eu acho que o primeiro sentimento que alguém nessa fase tem ao pensar que vai, se recomeça ou não, se faz ou não faz, se vai ou não vai, é o medo. Então, eu acho que é utilizar esse medo só para fazer o cálculo das variáveis, qual é o esforço, o que eu vou precisar, e daí para, a partir desse medo, tirar aquela força interior que tem que chegar para você falar: agora eu vou, agora não importa as pedras, agora não importa os desafios, agora eu vou. E aonde eu quero chegar? Mas se eu não chegar até lá, mas eu chegar a um caminho, além do caminho da onde eu parti, já tá bom, já tá feito, já foi conquistado. Né? Então eu acho assim, é superar o medo paralisante, né? E utilizar aquele sentimento que amedronta apenas para fazer uma avaliação, para chegar à conclusão de que eu posso, o que eu preciso para ir, mas eu sei que eu posso.
Você já assim. acabou? Ai, eu fico tão feliz, eu fico tão feliz. Eu que estou muito feliz. Tô assim emocionada mais uma vez, né? Porque não é a primeira vez que a gente conversa, mas assim, eu tô realmente emocionada. Eu acho que é uma lição de vida e muito obrigada. Eu que agradeço, né? O convite, como eu disse, é um prazer, uma honra mesmo estar aqui e deixar, né, um pouquinho dessa mensagem, que eu acho que é isso. Somos mulheres, mas podemos muito, podemos tudo o que queremos, né? Eu acho que é isso. E se você é Cora, também sente essa força e tem vontade de recomeçar, junte-se a nós.